Olá pessoal, bom, resolvendo mais uma questão aí da nossa Olimpíada, agora vamos falar uma questão do nível 2, a questão número 6, também da prova de 2018, certo? Então a gente vem resolvendo a prova de 2018, 2019, 2020 e 2021, por conta da pandemia a gente sabe que não teve a Olimpíada, daí tem a prova de 2022 também que a gente vem resolvendo, que essa vocês já fizeram também, a grande maioria de vocês já fez. Mas então vamos lá. Vamos ver como é que funciona essa questão 2018, essa questão 2 aqui da prova de 2018. A gente vai ver que é bem interessante também a forma como a gente pode pensar na resolução dela. Então vou mostrar uma maneira fácil da gente conseguir entender. Então, olha, 5 crianças lançaram cada uma 2 dados. A soma de todos os pontos obtidos nos 10 dados foi igual a 57. Quantas crianças, no mínimo, ou seja, o menor número possível que a gente tem, que tiraram 6 em ambos os lados? Então aqui dá para a gente perceber o seguinte, ele quer a ideia de jogar 6, de cair 6. Então vamos colocar aqui, ó, só para a gente conseguir organizar, eu vou colocar criança 1, criança 2, criança 3, criança 4 e criança 5. Vou pôr aqui dado 1 e vou pôr aqui o dado 2, só para ficar mais fácil a gente visualizar a situação. Vamos supor que a criança 1 tirou 6 no primeiro dado e 6 no segundo. A criança 2, 6 e 6. A criança 3, 6 e 6. A criança 4, 6 e 6. A criança 5, 6 e 6. Ou seja, a minha pergunta é, se todo mundo, independente da quantidade, se todo mundo tirar 6 em todos os dados, olha que coincidência, mas isso pode acontecer. Quantos pontos nós vamos ter feito? Eu não tenho 10 dados? Porque são 5 crianças, cada criança possui 2 dados. Eu vou ter 6 dados. Se eu tenho 6 dados, ao todo, o que significa que a pontuação máxima que a gente consegue é 60 pontos. Ou seja, a gente não consegue mais do que 60 pontos se a gente jogar 10 dados, porque o máximo que a gente tem é 6. É a mesma coisa de falar assim, e qual é a pontuação mínima que a gente consegue jogando 10 dados? Ué, se cada dado cair a pontuação mínima, que é 1, por exemplo, a pontuação mínima vai ser 10. Então a gente tem como pontuação mínima 10 e como pontuação máxima o 60. Vamos pensar assim, ele fala que o que foi obtido foi 57. Beleza, se o máximo que foi obtido foi 57, a soma dos dados, significa que nós temos que tirar quantos pontos desse total que a gente tem? A gente precisa tirar 3 pontos. Então, ou seja, eu posso, por exemplo, fazer uma simulação e tirar todos os pontos desse daqui? Falar que esse daqui acertou 6 em um e acertou 3 no outro? Agora eu vou tirar 3 daqui, vai dar 57. É uma possibilidade. Ah, mas eu não poderia falar que é 5 e 4? Poderia também. Mas como a gente está trabalhando com 6, a gente vai sempre pensar que um dos dados caiu 6. Ah, professor, mas então e se eu falar assim, ó? Esquece esse exemplo. Se eu falar que caiu 6 desse daqui, 2 desse. Daí o outro veio, caiu 6. 2 não, desculpa, caiu 5 nesse. Deixa eu apagar aqui. Caiu 6 em um e 5 no outro. E se eu falar que no outro caiu 6 e 4, por exemplo. 6 e 4, ele perdeu 2 pontos aqui, perdeu 1 ponto aqui. Ainda nós temos 3 crianças que tiraram 6 pontos. Ele não quer o mínimo de criança? Ah, então vamos pensar o seguinte. Não vou mais trabalhar com 6 e 5. Vamos tirar um ponto desse, vira 5. Tira um ponto desse, vira 5. Tira um ponto desse, vira 5. Eu não vou ter que tirar 3 daqui? Não sobra para a gente 57? Então, olha só, qual é a jogada, né? O que eu fiz aqui? A gente manteve uma criança completa com 6 e 6, outra criança completa. A partir da terceira criança, a gente tirou um ponto de cada uma. Para quê? Para que a gente consiga tirar os 3 pontos no final. Ou seja, no primeiro exemplo que eu fiz, ainda sobraram 4 crianças com 6 pontos nos 2 dados. Quando eu dividi 2 e 1, ainda sobraram 3 crianças. Quando eu dividi 1 e 1, me sobram quantas crianças? 2 crianças. Ele não quer saber o mínimo? Se ele quer saber o mínimo de crianças, mas é possível só uma criança ter tirado 6 e 6? Não, porque daí a soma vai dar vai dar menos do que 57. Porque se aqui a gente já está tirando a pontuação mínima, o mínimo que a gente pode tirar de cada um, para conseguir chegar nisso, o que acontece? A gente consegue falar aqui.
Pensando nisso, no mínimo, exatamente 2 crianças precisaram ter tirado 6 e 6. Mas percebam que tem outras combinações. É que essa é a combinação mínima que pode acontecer. Tirar 6 num dado e 5 no outro. E daí a gente desconta os 3 pontos aí finais aí que ele colocou do 57. Certo, pessoal? E aqui dá para analisar de uma outra forma também, se a gente for complementando e vendo o que acontece. Mas assim, em termos de resolução, como eu tenho 3 pontos para ser tirado, eu tiro no máximo de pessoas que puder. E se eu tenho 3 pontos, eu consigo tirar de 3 pessoas, sobrando aí 2 crianças que tiraram notas, dados 6 e 6. Certo, pessoal? Então é isso. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.